Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Nesse vídeo eu gostaria de fazer um breve comentário sobre o vídeo do Papa, entre aspas, que Francisco publicou para esse mês de julho, mês do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor. Ele publicou um vídeo aparentemente muito bem intencionado e, podemos falar assim, é um tema neutro, não está se referindo à questão do ecumenismo, daquilo que eles chamam de diálogo com as outras religiões e coisas mais explicitamente polêmicas e heterodoxas, mas na realidade fala apenas do que eles chamam de unção dos enfermos, incentivando as pessoas doentes e idosas a receberem este sacramento. Mas, como dizia Mel Gibson, para Francisco, dizer heresia é quase como respirar. Então é uma coisa espontânea para ele. Mesmo ele não querendo falar uma heresia, ele acaba dizendo várias. E nesse vídeo que eu vou mostrar para você ao final desse nosso aqui, ele acaba dizendo algumas coisas que não caem bem. Primeiro, ele diz que a pessoa que utiliza, se serve do sacramento da extrema-unção, é assim que os católicos chamam, só para vocês saberem, é extrema-unção. Esse é o nome comum, é o jargão católico para se referir a esse sacramento que os modernistas preferem chamar de unção dos enfermos, assim como os protestantes também. Os protestantes usam essa mesma terminologia. E problema, não é, que ele vai dizer que seria uma falta de esperança reservar-se para receber esse sacramento somente na iminência da morte. Então, que não deve se fazer isso, porque senão seria perder a esperança. Quando, na verdade, é exatamente o contrário. Se a pessoa se propõe a receber este sacramento nesse momento, primeiro que ela entendeu o que Bergoglio não entendeu, que é a função do sacramento. Nós já vamos trazer, quer dizer, quem que é o sujeito, quem que é a pessoa que recebe esse sacramento. Mas o mais importante é que é um ato de esperança. Na verdade, algo que vai alimentar a nossa esperança, que não é de ficar vivo simplesmente, é a esperança da vida eterna, de que as promessas de Cristo, aqueles que estão com Ele aqui nessa terra, irão se cumprir na eternidade. Então, essa é a grande mensagem de esperança do sacramento da extrema-unção. E dizer que esse sacramento da extrema-unção não é para ser apenas para aquelas pessoas que estão na iminência ou, digamos, em perigo real, verdadeiro, de um desenlace fatal, ou seja, de perder a vida, isso é um erro também, porque se a unção é extrema, é justamente porque é a última unção que se espera receber da Santa Igreja, que é em uma situação que a pessoa está com uma enfermidade grave. Então, por isso que nós católicos usamos esse termo, extrema-unção. Porém, os modernistas não gostam. E eles querem dar a extrema-unção mesmo para pessoas que estão com uma doença leve ou que simplesmente estão numa certa idade. E aí é um erro do Bergoglio, mais uma heresia da parte dele. E para fundamentar o que eu estou dizendo, para que não se pense que, porventura, estou aqui a dizer algo da minha cabeça, então, tenho comigo aqui aberto o Catecismo Romano, conhecido assim aqui no Brasil, em outros lugares conhecidos como o Catecismo do Concílio de Trento. Na realidade é o Catecismo para os párocos, é um catecismo um pouco mais detalhado, que traz uma explicação da doutrina cristã e orientações para os sacerdotes ensinarem aos fiéis pontos, os mistérios da doutrina católica. E na sua segunda parte, no capítulo, deixe-me ver aqui, capítulo 6º, fala-se sobre o sacramento da extrema-unção. Então veja que aqui está essa terminologia, é assim que os católicos falavam até o Concílio Vaticano II e as suas reformas revolucionárias. E o interessante é que ele vai dizer que justamente a extrema-unção é para aqueles que estão ao ponto de passar desta vida para outra, de dar-lhes consolação, de dar-lhes essa confiança, essa esperança de salvação. Então, olha só o que ele diz, ao contrário do que vai dizer daqui a pouco Jorge Mário Bergoglio. Diz assim, olhe bem,
Outro efeito desta explicação a respeito desse sacramento é que os fiéis se sentem menos perturbados na iminência da morte e dão até infinitas graças a Deus porque instituiu o sacramento da extrema-unção para que tivéssemos, na saída desta vida mortal, um caminho mais rápido para o céu. Da mesma forma que, pelo sacramento do batismo, já nos havia aberto uma porta para a vida verdadeira. Então, o sacramento do batismo seria essa porta de entrada no mundo espiritual, digamos, até mesmo nessa vida aqui, né? É quando começamos a viver realmente aqui nessa terra de modo a valer a pena, quer dizer, na graça de Deus, não é? E terminamos essa jornada aqui com essa unção, o sacramento da extrema-unção, com a nossa partida, então, para a eternidade. Então, vejam a conexão que existe entre a extrema-unção e uma possível situação, né, de partir desta vida para a eternidade. Então, contrariando o ensinamento de Bergoglio, que vai falar precisamente que não devemos fazer essa associação. Outra coisa importante, olha só o que ele vai dizer em seguida sobre o nome, né? Ele diz assim: para explicarmos os pontos capitais, na mesma ordem que se observou na exposição dos demais sacramentos, começaremos por dizer que este sacramento se chama extrema-unção, porque de todas as sagradas unções prescritas por Nosso Senhor em sua igreja, esta é a última na ordem da administração. É justamente a última, ou seja, a extrema, né? A última, porque é aquela que é dada em situação de doença grave. E para confirmar, vamos algumas páginas para frente e se afirma expressamente que este sacramento não é para se dar simplesmente a doentes ordinários, mas a enfermos com uma doença grave que pode levar, sim, à morte, ao óbito, certo? Então, olhe só o que novamente dirá o catecismo. Ele diz assim: como só precisam da medicação os que estão doentes, assim também este sacramento só pode ser ministrado aos que sofrem de doença tão grave que para eles haja o perigo de um desenlace fatal. E claro, depois ele continua aqui, no entanto, não é para esperar a pessoa estar de fato, né, já morta ou quase, para dar o sacramento da extrema-unção. A pessoa já sem sentido, sem consciência. Não. A partir do momento que o médico, por exemplo, né, a pessoa responsável, percebe que, de fato, a doença que a pessoa tem grande probabilidade, né, ou com probabilidade leva à morte, então, nesse caso, se dá o sacramento da extrema-unção, né? E isso, então, diante dessa percepção de que a pessoa, desta forma, pode ter a cura, não é? Espiritual dos seus pecados e talvez até mesmo do corpo, certo? Com este sacramento. É para uma situação realmente de necessidade e que se dá esse sacramento com o discernimento do sacerdote. Então, vocês notem que isso é muito diferente, né, do que vamos chamar todos os idosos e doentes, né, qualquer que sejam, da paróquia e vamos dar-lhes a unção dos enfermos, como fazem os modernistas. Não, é completamente diferente, é um outro grau de seriedade e de zelo, né, aquele que os católicos têm para com esse sacramento e a graça que nós devemos pedir a Deus, né, tem até uma oração a Nossa Senhora antes de se deitar, né, que se pede que não morramos sem os sacramentos, então que nós possamos, na hora da morte, receber o santo viático, né, que é a Santíssima Eucaristia, possamos fazer uma boa confissão e possamos receber também o sacramento da extrema-unção de um sacerdote católico. Então esse é o nosso voto, esse é o nosso desejo, justamente porque entendemos o valor, né, deste sacramento no momento decisivo, né, de passar desta vida para a eternidade, ou então, se Deus quiser nos conservar aqui, que possamos recobrar a saúde, né, do corpo. Então é isso, vejam só agora, então vou deixar para vocês, né, todo o contraste que é entre o que nós dissemos aqui e o que Francisco disse. Desde já, muito obrigado pela atenção, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.
La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. No, es importante tener esto claro. Cuando el sacerdote se acerca a una persona para darle la unción de los enfermos, no está necesariamente ayudándole a despedirse de la vida. Pensar así es renunciar a toda esperanza. Y dar por sentado que después del cura llega el enterrador. Recordemos que la unción de los enfermos es uno de los sacramentos de sanación, de curación, que sana el espíritu. Y cuando una persona está muy enferma, conviene darle la unción de los enfermos. Y cuando una persona ya está anciana, conviene que reciba la unción de los enfermos.